Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós debatemos assuntos do universo do direito. Hoje nós vamos falar sobre um caso que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região negou o período de estabilidade da gestante pelo falecimento da empregadora. Antes, porém, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativa o sininho também, deixe seu like, comentários e não deixe de se inscrever em nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como a gente já antecipou na abertura do nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito interessante que todo momento está aí sendo buscado no Poder Judiciário, que é a questão da estabilidade da gestante. Nós já comentávamos em vídeos anteriores, a gente pode resgatar alguns temas que a gente já tratou sobre essa questão da estabilidade da gestante, que é um assunto muito importante e de grande repercussão no dia a dia das atuações jurídicas. Lembrando então, portanto, que a estabilidade da gestante tem previsão lá no artigo 10 dos atos das disposições constitucionais transitórias, a DCT, e garante que aquela mulher que ficar gestante tem estabilidade desde o momento em que ela teve a concepção até 5 meses após o parto. Então a gente já comentou em vídeos anteriores que mesmo que o empregador não saiba da questão da gravidez, isso não tem problema porque ela continua tendo estabilidade mesmo assim, haja vista que é um direito garantido para a mulher e também para o bebê que está sendo gerado no seu corpo. Então, nessa questão toda, uma notícia que saiu recentemente, advinda de um caso de Piracicaba, estado de São Paulo, uma situação bem interessante relacionada à questão da estabilidade. É uma situação em que houve uma flexibilização nessa questão da regra da estabilidade, ocasião em que o judiciário afastou a questão da estabilidade de uma situação em decorrência do fato de que a empregadora que tinha esse vínculo com essa gestante era uma situação de um vínculo doméstico e essa empregadora faleceu. E essa empregadora era a única pessoa pela qual a empregada prestava serviços. E, portanto, quando ela faleceu, os representantes da família, os representantes do espólio dessa senhora que faleceu, fizeram a demissão dela e, obviamente, não pagaram a estabilidade dela, apenas pagaram os direitos que ela teria até a data do óbito da empregadora. E isso gerou uma ação judicial, porque a empregada entendia que ela teria direito à estabilidade e, portanto, ela pediu uma indenização de todo o período que ela teria da estabilidade até o momento do término, que seria desde o início da gravidez até 5 meses após o parto. E isso foi encaminhado até o judiciário, que decidiu pela não ocorrência de estabilidade nesse caso, por uma questão muito importante. Não tem mais como manter o contrato de trabalho. Então não foi porque a empregadora não quis mais manter o vínculo, sim porque ocorreu um fato inesperado, que é a morte. É um fato que não tem como ser previsto, que não tem como saber, e como não tinha como ela continuar a prestação do serviço, obviamente ela não teria direito à estabilidade. Diante disso, então, eu vou fazer aqui a rápida leitura para vocês da fundamentação que o judiciário colocou como parâmetro, para vocês terem uma noção de como o judiciário interpretou esse caso, afastando a estabilidade nesse caso. O juízo do trabalho de Piracicaba, ao analisar o caso, concluiu que, embora a trabalhadora estivesse grávida no momento da rescisão contratual, a extinção do contrato de emprego doméstico pelo falecimento do empregador desautoriza o reconhecimento da garantia de emprego da gestante, uma vez que o falecimento do empregador doméstico não se amolda à dispensa arbitrária ou sem justa causa, mas à extinção involuntária do contrato de emprego. A desembargadora Adrienne Sidney de Moura Davi, relatora do acórdão, corroborou a decisão de primeira instância, asseverando que, em caso de falecimento do empregador, em se tratando de pessoa física, opera-se a automática extinção do contrato de trabalho, tendo em vista o caráter personalíssimo do pacto laboral. No caso em questão, a dispensa da reclamante não se deu de forma arbitrária ou sem justa causa, mas em razão do falecimento de sua empregadora única. O colegiado embasou sua decisão em precedente do TST, bem como em decisões do próprio TRT-15, mantendo assim a decisão original. Viu-se, portanto, a partir do que foi decidido pelo Judiciário Trabalhista,
que o que levou em consideração o afastamento da estabilidade da gestante é o simples fato de que ela era a única empregadora e, portanto, não tinha como o vínculo continuar, exatamente por uma situação de impossibilidade jurídica, né, da situação. Não tinha para quem ela prestar serviço. Se houvesse outras pessoas na entidade familiar, se essa senhora fosse casada, tivesse filhos ou morasse com alguma pessoa, o vínculo poderia sim continuar e afastar-se, portanto, essa situação de não aplicação da estabilidade. Mas não era o caso, era uma situação personalíssima, porque era ela a única empregadora e, portanto, é interessante esse paradigma porque mostra que mesmo num caso de uma estabilidade como da gestante, pode ser que ela seja flexibilizada no caso concreto pelas situações que podem acontecer. Então esse foi o nosso tema de hoje. Ficamos aqui para outras dúvidas. Até logo.